age. O dever de agir incumbe a quem? Vamos lá. Primeiro, letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Essa é a primeira hipótese. Obrigação por lei, né? A lei diz que ele tem obrigação por lei de cuidado, proteção ou vigilância. Então aqui eu tenho obrigação dos pais para com os filhos. Isto é, uma relação de poder familiar. Aqui vamos dar alguns exemplos. Mãe que deixa de amamentar o filho. Imagine um pai que vai a um shopping e esquece a criança dentro do banco de trás, dentro do carro, no banco de trás. A criança morre de insolação. Imagine uma mãe que está atravessando com uma criança no meio da rua e essa criança se desprende da mão da mãe e morre atropelada. E assim eu teria inúmeras. Aquele caso do pai que, ao não ter o cuidado necessário com o filho no zoológico, permitiu que o filho fosse atacado por um tigre. E assim eu poderia dar milhões. Aquele outro pai que, por infelicidade, também não teve cuidado com o filho foi atacado por um leão, lá em Pernambuco. E assim eu poderia dar milhões de razões, de situações em que o poder familiar impõe o dever de cuidado, proteção e vigilância. Mas também aqui a obrigação do salva-vidas em relação à pessoa que está precisando de salvamento. Então o salva-vidas, ele tem o dever de salvar aquela pessoa que está se afogando. Aí você vai me dizer, mas professor, o cara está sendo atacado por um tubarão. Não interessa, o salva-vida tem que dar um jeito de salvar aquela pessoa. Bom, letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, por exemplo, a babá que se obriga a cuidar de uma criança. Imagine uma criança, por exemplo, que engole um botão e morre asfixiada com aquele botão. Ora, nós teríamos aí uma situação de uma babá que não cuidou direito daquela criança. Ela está sob o dever, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O guia alpino, que mesmo depois de ter chegado ao local para o qual fora contratado para guiar o grupo, conduz a outro não contratado e lá o grupo sofre uma avalanche. E ao invés dele ir lá e tentar salvar, o que ele faz? Ele vaza, ele foge. Ele tem a responsabilidade de impedir o resultado, né? Vamos terminar. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Caso, por exemplo, da pessoa num acampamento, depois de acender o fogo para fazer sua comida, não apaga posteriormente, permitindo que se inicie um incêndio. Ora, se a pessoa está num acampamento coletivo e ela acende o fogo, ela tem o dever de apagar o fogo, porque se o fogo prosperar e queimar aquelas pessoas morrerem no incêndio, ele será responsabilizado porque ele, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nessas três hipóteses, eu tenho a posição de garantidor, né? É quando a gente deve fazer alguma coisa porque está obrigado por lei, sob pena de lhe ser atribuído o resultado lesivo. Tanto a babá, que deixa de cuidar da criança, quanto a mãe, que deixa de amamentar o filho, quanto a enfermeira, que deixa de dar o remédio para o paciente, quanto o cidadão que queimou lá, tocou fogo lá na mata do Jaçuana e não apagou e tocou lá fogo lá, todo lá no terreno lá do seu Felipe, Resque e assim sucessivamente. Nessas situações eu tenho a posição de garante. Mas esse aqui está na vez. Diga lá, Valente. Minha pergunta é com relação à questão do socorro, né? E na estrada você vê uma pessoa que foi recentemente atropelada e hoje é recomendado pelos órgãos de socorro que você só tem que isolar o local e chamar a ambulância. E você chamar essa ambulância já não é prestação de socorro? Sim. Se você
numa estrada, presenciar um atropelamento, só o fato de você ligar para o 92, você já está prestando socorro. Você já se exime de responsabilidade. Sim. Diga lá. Semana passada, estava divulgando no jornal uma cena lá no Barreiro. O rapaz estava batendo na mulher dele, batendo, ela vai cair de cabeça na viatura. A viatura dá ré e vai embora. Eu fiquei com pena daquela mulher, porque além de apanhar do marido, ela foi mordida pelo cachorro, ainda foi atropelada pela viatura da polícia. Né? A coisa é muito interessante. A gente entrega lá pertinho da filha lá na Festa Benedito. E o rapaz falou que a filha dele é costumeiro. Eles são viciados em drogas, aí ela bate nele, ele bate nela, enfim. Mas não se justifica, né? O fato é que se ela foi agredida pelo marido, foi mordida pelo cachorro, ainda foi atropelada, a viatura tinha que ter, os policiais têm um dever, estão na posição de garantidor ali. Eles devem fazer alguma coisa porque está obrigado por lei, sob pena de ser atribuído o resultado lesivo. Tanto é que eles estão sendo responsabilizados, não pela agressão do marido contra ela, isso aí é o marido que vai ser responsabilizado, mas a omissão deles, porque eles tinham que ter tomado uma providência. Teoria da imputação objetiva. Bom, aí o laudo, se viesse a falecer a mulher, eu teria que saber do laudo se foi a porrada do marido, se foi a mordida do cachorro, se foi atropelamento da polícia. Porque foi triplo, né? Eu tive aí 3 resultados concomitantes, né? Aparece aquela história, a velha debaixo da cama, a velha criava um rato, na noite que se danava, o marido batia, cachorro mordia, a viatura atropelava e a velha dizia: ah, meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria. Mas enfim, vamos lá. Teoria da imputação objetiva. Rapaz, ali foi violento o negócio. Bom, a teoria da imputação objetiva surge com a finalidade de limitar o alcance da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Né? Por quê? Porque, como nós vimos na aula passada, na parte 1, quando eu vou regressando para trás, no que a gente chamou de regressos ad infinito, eu corro o risco de responsabilizar pessoas que não têm nada a ver com o fato. Exemplo, tu responsabilizarias o mineiro que extraiu o ferro, o industrial que pegou esse ferro e produziu a arma, o comerciante que vendeu a arma, e isso não seria justo, porque o mineiro quando extraiu o ferro, o industrial quando produziu a arma, o comerciante quando vendeu, nenhum deles tinha dolo. Quando ele extraiu a arma, o ferro, né? O mineiro não disse: olha, estou extraindo aqui porque esse ferro aqui vai se transformar numa arma e vai matar uma pessoa. Não foi esse o pensamento dele, ele não tinha dolo. Então eu não posso responsabilizá-lo, eu não posso imputá-lo objetivamente uma conduta que ele não tem dolo e culpa. Então, surge com a finalidade de limitar o alcance da teoria da equivalência dos antecedentes causais, sem contudo abrir mão desta. Ela não é contra a teoria, ela disse: a teoria é boa, mas nós precisamos dar um freio, um limite desse regresso ad infinito. Então, a pretensão dessa teoria não é propriamente imputar o resultado, mas, em especial, delimitar o alcance do tipo objetivo. Por exemplo, matar alguém. Então, como é que é isso, professor? O senhor pode explicar? É simples. O limite da teoria é justamente a ocorrência do dolo ou da culpa. Só é responsabilizado pelo crime aquele que age com dolo ou culpa. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas na medida de sua culpabilidade. Nós vimos na aula passada que num crime em que eu tive um mentor intelectual, eu tive um grupo de fazendeiros que financiou o crime, eu tive uma pessoa que hospedou o pistoleiro, uma pessoa que foi buscar
o pistoleiro e hospedou o pistoleiro, outra pessoa que deu a arma para o pistoleiro, outra pessoa que levou o pistoleiro no local onde ele ia matar a vítima. Todas essas pessoas tinham consciência do fato e vontade de produzir o resultado morte daquela vítima. E todos eles são responsabilizados porque têm dolo ou agiram com consciência do fato e vontade ou assumir o risco de produzir o resultado. Logo, esses serão responsabilizados. Mas você responsabilizar pessoas que não têm consciência do fato, vontade de produzir o resultado e nem assumiram o risco de produzi-lo, não é justo. Daí porque ela delimita o alcance do tipo objetivo. Então, como explicar então essa teoria? Foram então criadas 4 vertentes que impedem a imputação objetiva. Na verdade, nós vamos ver que a teoria da imputação objetiva, na verdade, deveria ser chamada da teoria da não imputação objetiva. O nosso querido Klaus Roxin, um dos maiores penalistas de todo o mundo, este alemão, disse o seguinte: primeiro, letra A, eu tenho que haver uma diminuição do risco. O que significa isso? Se um barco tem um determinado número de passageiros, se ele leva mais passageiros do que a capacidade dele, ele não está diminuindo o risco, ele está aumentando o risco e, portanto, ele tem que ser responsabilizado. Criação de um risco juridicamente relevante. Ora, no nosso exemplo lá do acampamento, lá do lado direito da Jaçuana, no terreno do seu Felipe, né? Vulgo Barrasco, né? O cidadão foi lá, fez o acampamento e tocou fogo lá no local. Não apagou, era essa época, né? De outubro, novembro, começou a incendiar o negócio lá, matou todo o pessoal do acampamento, os açaizás, tudo, aquelas casas ali, tudo. Bom, nesse plano, eu tenho que entender que ele criou um risco juridicamente relevante na hora que ele acendeu aquele fogo e não apagou. Aumento do risco permitido. Você vem dirigindo numa estrada em que a velocidade permitida é 80 km. De repente, você resolve aumentar para 100, 120. Você está aumentando o risco permitido. Se vier a acontecer algum acidente, você, por ter aumentado o risco permitido, você será responsabilizado. E, finalmente, a esfera de proteção da norma como critério de imputação. Ora, aqui é a explicação que eu dou. Você só imputa a uma pessoa a responsabilidade por aquele crime se ele agir pelo menos com dolo ou culpa. Logo, esses princípios foram transformados em 4 instituições que desenvolvem a imputação objetiva segundo Jacobs, ou Jacobs, como vocês quiserem pronunciar. O Jacobs diz o seguinte: eu tenho que levar em consideração o risco permitido, o princípio da confiança e a proibição do regresso, que é o regressus ad infinitum. Além disso, a competência ou capacidade da vítima. Vamos explicar então cada um deles. Segundo Jacobs, o risco permitido são os contratos sociais que, embora perigosos sob um certo aspecto, são necessários e mesmo assimilados pela sociedade. Por exemplo, a fabricação das armas, né? A produção de energia nuclear, a produção de ogivas, né? De armamentos como porta-aviões, helicópteros de guerra, tanques de guerra, etc. Ainda que eu diga que essas atividades são perigosas, o risco é permitido. Elas são, na verdade, produzidas não para serem utilizadas, mas como forma de prevenção. Na verdade, a arma é produzida, como eu já disse, não para atirar, mas para que o cidadão possa se prevenir, para proteger o seu bem jurídico.
O segundo é o princípio da confiança, a letra B, princípio da confiança. As pessoas que convivem em sociedade devem confiar umas nas outras, ou seja, devem confiar que cada uma delas cumprirá seu papel. Por esse princípio, não se imputa, o resultado a quem cumpre seu papel. Imaginemos a seguinte situação. Um médico do interior recebe 2 pacientes, um idoso e uma criança. Ele só tem condições de operar uma das duas. Ele tem que fazer uma opção, ou ele salva a criança, ou ele salva o idoso. Ele opta por salvar o idoso, ou opta por salvar a criança. Ele pode ser responsabilizado pela morte do outro, por omissão de socorro? Não, ele cumpriu o seu papel. Mesma situação num eclâmpsia, em que a mulher ou se salva a mulher, numa crise de eclâmpsia, ou se salva a mulher, ou se salva o bebê, produto da concepção. O médico resolve salvar a mulher, né? Ele está cumprindo o seu papel? Está. Eu posso imputar a morte do bebê a ele? Não. Então prestem muita atenção. Não se imputa o resultado a quem cumpre o seu papel. Terceiro, proibição de regresso, né? A proibição do regresso ad infinitum é o que nós já estamos explicando desde o início do nosso curso de relação de causalidade. Significa que você não pode ir regressando ao infinito para responsabilizar pessoas que não agiram com dolo e culpa. Porque senão eu teria que responsabilizar o mineiro que extraiu o ferro, o fabricante que produziu a arma, o comerciante que vendeu a arma, quando só quem pode ser responsabilizado é aquela pessoa que, com a arma na mão, atirou com a consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Então, considera a causalidade subjetiva, que é a presença do dolo e culpa, para proibir o regresso até o primeiro ato do desencadeamento de toda a conduta. Eu não posso ir regressando ao infinito para responsabilizar pessoas que não agiram, pelo menos, com dolo e culpa. Da competência ou capacidade da vítima. Outro assunto importantíssimo. O consentimento do ofendido pode exercer 2 funções. Primeiro, afastar a tipicidade do fato e segundo, excluir a sua ilicitude. Vou dar 2 exemplos singelos. Um cidadão já bastante idoso está no leito do hospital, leito de morte, com câncer em fase terminal, sofrendo dores atrozes, não tem mais chance de sobrevida, e o neto dele vai lá para visitá-lo e ele pede: meu neto, me faça uma gentileza, me coloque esse meu botão aqui em cima esse meu dedinho em cima desse botão aqui. E o neto atende o pedido do avô e o avô, com um apertar de botão, desliga a máquina que o mantém respirando. Pergunta-se: o neto pode ser responsabilizado por homicídio? Não, foi ele que matou. Mas ele poderia ser responsabilizado pelo auxílio ao suicídio? Sim. Mas por essa teoria aqui, houve um consentimento do ofendido que excluiria a tipicidade do fato. Então é uma questão complexa, tá? Não há dúvida de que, se fosse uma questão de prova, você teria que responder que o neto não responde pelo homicídio, mas ele responderia pelo auxílio ao suicídio. Ponto número 2, exclusão de sua ilicitude. Um outro exemplo. Imaginemos que nós tivéssemos uma pessoa com uma septicemia generalizada, também em fase de terminal. Não tem mais como você combater aquela infecção hospitalar. E o médico chega para a família e diz: olha,
eu tenho que ser sincero com vocês, nós fizemos todo o tratamento que era possível com antibiótico, o paciente não está reagindo, ele já está aqui há 77 dias e nós não temos mais esperança de que ele vá vencer essa infecção. Então, nós estamos optando por não manter o tratamento, ou seja, vamos parar de dar um antibiótico para que ele venha a falecer normalmente. Você, que é o familiar, você vai se revoltar, você não vai aceitar, você vai querer que o médico leve o tratamento até onde for possível. Só que o médico, gente, nesse passo, se ele deixar de continuar o tratamento com antibiótico, eu vou excluir a ilicitude da sua conduta. Por quê? Porque ele está em legítima defesa? Não. Porque ele está em estado de necessidade? Não. Mas ele está numa espécie de exercício regular do direito dele de médico, de interromper o tratamento quando ele vê que o tratamento não está funcionando e no estrito cumprimento do dever legal dele de médico, de informar a família que a pessoa não tem mais possibilidade de se curar. Tivemos um caso interessante nos Estados Unidos em que uma mulher estava nessa situação e travou-se uma luta judicial. O marido querendo desligar os aparelhos para que ela morresse em paz e a mãe dela, o pai dela, movendo uma ação para que ela fosse mantida viva. No final, a Suprema Corte americana declarou que o marido tinha o direito de desligar os aparelhos e ele fez. Agora, são situações extremamente complexas que eu aqui, numa situação de concurso público, orientaria nessa primeira opção vocês do neto, responsabilizar o neto por um auxílio ao suicídio, e numa segunda opção nós realmente teríamos, o médico tem esse dever e ele tem essa prerrogativa de interromper o tratamento do antibiótico. Não é você matar o paciente, mas você pode dizer, não, esse antibiótico não está funcionando, nós já tentamos o antibiótico A, B, C, ele não reage, e agora eu vou interromper para que aquele paciente morra por causas naturais. Né? Então, são questões absolutamente complexas que essa aula não tem a mínima pretensão de esgotar todos os argumentos. Bom, agora vamos para as conclusões, então. Primeiro, letra A. A imputação objetiva é uma análise que antecede a imputação subjetiva. Ou seja, imputação objetiva, antes de você responsabilizar a pessoa, essa imputação objetiva, ela vai anteceder aquela investigação se o agente teve dolo ou culpa. Segundo, a imputação objetiva pode dizer respeito ao resultado ou ao comportamento do agente. Você pode dizer que o resultado morte não pode ser imputado ao mineiro que extraiu o ferro, simplesmente porque não há nexo de causalidade, e segundo, no segundo momento, porque não houve dolo e culpa. E o comportamento do agente. Se o agente, como nós vimos, ele cumpriu o seu papel, não há como eu responsabilizá-lo pelo crime. No caso do médico que optou entre a criança e a gestante, numa crise de eclâmpsia. O termo mais apropriado, letra C, seria a teoria da não imputação, como eu falei para vocês. Porque a teoria da imputação objetiva, na verdade, ela visa não imputar a responsabilidade do crime àquelas pessoas que não agiram, pelo menos com dolo e culpa. Uma vez que a teoria visa, com as suas vertentes, evitar a imputação objetiva do resultado ou ao comportamento do tipo penal alguém. Alguém, se você quiser completar aqui, alguém que não agiu com dolo e culpa.
pelo menos com dolo e culpa. Porque se ele tiver agido pelo menos com dolo e culpa, eu posso imputar a responsabilidade para ele. Mas se ele não tiver agido pelo menos com dolo e culpa, eu não posso imputar objetivamente o resultado. Letra D de dado. A teoria da imputação objetiva foi criada, né, inicialmente para se contrapor desculpem, aos dogmas da teoria da equivalência. Ela foi criada para se contrapor aos dogmas da teoria da equivalência, exigindo uma relação de causalidade jurídica ou normativa, ao lado daquela outra de natureza material. Tá? Então, ela primeiro teve o objetivo de se contrapor à teoria da equivalência dos antecedentes, porque a teoria da equivalência dos antecedentes tinha essa questão do regresso ad infinito, e num segundo momento ela erigiu, né, uma relação de causalidade jurídica ou normativa ao lado da outra de natureza material, ou seja, só responsabiliza a pessoa se ela tiver pelo menos dolo ou culpa. Letra E, ou E, uma vez concluída pela não imputação objetiva, afasta-se o tipo penal. Aí o Capês dá esse exemplo no livro dele. A morte por uso imoderado de drogas não pode ser imputada ao traficante e vendedor. Pelo seguinte, quando o traficante vai vender a droga, ele não vende a droga com o objetivo de matar ninguém. Muito pelo contrário, ele não quer que o viciado morra, porque senão ele perde o cliente, não é verdade? Mas, se você desconsiderasse a teoria da imputação objetiva, você ia dizer, mas aquela pessoa, se o traficante não tivesse vendido a droga, ele não teria consumido a droga, ficado viciado e agora não estaria morto. Ora, você tem que perquirir qual era a intenção do agente. Se a intenção do traficante era apenas vender a droga, ele vai responder pelo tráfico de drogas. Se a intenção dele não era matar, ele só responde pelo tráfico e não pela morte. E acabou. Relação de causalidade fim. Pergunta aos senhores, alguma dúvida, alguma pergunta?